Black Freeza contra Bills, o deus da destruição. O mangá de Dragon Ball Super está atualmente em hiato, mas esse confronto é inevitável no futuro. Então por que não discutir sobre isso agora mesmo? Nós vamos usar o Freeza do mangá e colocar ele de frente com o Bills do mangá. Isso obviamente vai ser uma escala de poder especulativa de Dragon Ball, já que a gente tem um limite de informações para usar como base. O potencial do Freeza sempre foi consistentemente absurdo. E nós primeiro tivemos a chance de ver o que ele realmente consegue fazer com um tempo limitado na ressurreição de F. Em vez de apenas se entregar ao seu ódio pelo Goku, o Freeza tirou um tempo para avaliar a situação. Ele percebeu que existe um mérito real quando o assunto é treinamento. O Freeza então passaria os próximos 4 meses treinando e desbloquearia a sua forma dourada. Em apenas 4 meses, o Freeza passou de um lutador nível Namekusei para ultrapassar o Goku daquele arco atual. Esse mesmo Goku teve décadas de treinamento e experiência. Ele ganhou uma forma que podia fazer a Terra tremer e produzir energia suficiente para ser sentida do outro lado do universo. E depois ganhou outra forma que podia bater de frente com o Deus da Destruição e ameaçou destruir todo o macrocosmo de Dragon Ball. E no arco mais recente, ele conseguiu uma forma que era 50 vezes mais forte que o Deus Super Saiyajin. No total, o Goku teve 17 anos para ficar mais forte depois de Namekusei. E o Freeza, com apenas 4 meses de treinamento, foi capaz de ofuscar cada marco e cada forma que o Goku já alcançou. Ele conseguiu até mesmo superar fusões como o Super Vegito da saga do Majin Buu. A única falha real no plano do Freeza foi que ele ainda era muito impaciente. Ele não se deu ao trabalho de treinar adequadamente a sua forma dourada, que tinha sérios problemas de energia e vigor. E apesar de tudo isso, ele ainda estava acima do Goku Super Saiyajin Blue. Ele só perdeu porque o Goku é, sem sombra de dúvidas, um lutador melhor, provando que o trabalho duro sempre supera o talento. Mesmo depois de ser derrotado pelo Goku e mandado de volta para o inferno, onde ele sequer conseguia treinar direito, o Freeza ainda conseguiu aumentar o seu poder, apenas com treinamento mental. Quando chegou a hora do Torneio do Poder, o Freeza não só tinha dominado a sua forma dourada, como também estava no mesmo nível do Goku Super Saiyajin Blue pós-arco do Goku Black. E ele até foi capaz de derrubar o Goku da sua própria transformação com um único golpe. O poder do Freeza foi um dos aspectos mais fundamentais para a equipe do Universo 7. Sem ele, o universo inteiro deles teria sido apagado da existência. Afinal, ele foi um dos últimos guerreiros que sobraram de pé, e que conseguiam bater de frente com o Jiren e o seu poder onipotente. O filme do Broly não fez muita coisa pelo Freeza em termos de feitos de força, mas é exatamente o que acontece nesse filme que serve como um ponto de virada muito importante na história do mangá. Especificamente o confronto do Gogeta Blue contra o Broly. O Freeza foi capaz de sentir a dimensão do poder deles, e isso deu a ele toda a motivação necessária para garantir que nunca mais seria superado por um Saiyajin de novo. Nós não veríamos o Freeza dar as caras na história por 2 arcos inteiros. Ele só voltou a aparecer lá no clímax do arco do Granola. Esse arco envolveu o Goku e o Vegeta lutando constantemente contra os mortais mais fortes do universo. Tudo isso para se testarem e descobrirem qual caminho de poder eles precisariam seguir para se tornarem os melhores. E olha, nenhum desses lutadores era pouca coisa. O Granola, por exemplo, foi capaz de derrubar o Goku com um instinto superior dominado, usando apenas metade do seu poder. Ele até conseguiu evoluir durante a luta e derrotou o Vegeta no Ultra Ego. Um Vegeta que tinha acabado de se sair muito melhor do que o Goku com um instinto superior dominado, e que foi o único responsável por forçar essa evolução do Granola. Porém, até mesmo o Granola ficaria parecendo fraco em comparação com o Gas, já que o Gas seria o próximo mortal a fazer o desejo nas esferas do dragão, o que automaticamente o tornou mais forte que o Granola. Nem mesmo o poder combinado do Goku no instinto superior dominado e do Vegeta no Ultra Ego seria suficiente para derrotar o Gas por completo. No máximo, eles conseguiam empurrar ele um pouco para trás. Mas logo a gente descobriria que o desejo de se tornar um mortal mais forte, na verdade, age como uma maldição. Conforme o Goku e o Vegeta evoluíam e superavam o Gas, o corpo do vilão envelhecia automaticamente. Ele usava a própria expectativa de vida como combustível para ficar ainda mais forte, mesmo com o Goku criando uma versão do instinto superior que funcionava melhor com a sua natureza Saiyajin. E com o Vegeta aprendendo e melhorando o uso do Ultra Ego. Ainda assim não foi o suficiente, porque aquela versão zumbi do Gas continuava crescendo em poder e ficando ainda mais imparável. Tudo mudou quando o Freeza finalmente chegou no planeta. Ele não perdeu tempo e apagou o Gas com um único golpe, usando a sua nova forma Black. O poder do Freeza estava tão absurdamente acima do Gas, que o simples fato do vilão tentar se adaptar e alcançar aquele nível foi letal. O corpo do Gas não aguentou a pressão e se transformou em nada além de ossos e poeira. Foi aí que o Freeza revelou para o Goku e o Vegeta o seu grande segredo. Ele passou um tempo em outra dimensão e encontrou um planeta que tinha a sua própria versão da Sala do Tempo. E graças a essa nova Sala do Tempo, o Imperador do Universo conseguiu espremer 10 anos inteiros de treinamento contínuo.
Foi exatamente assim que ele despertou a sua temida forma Black. Logo em seguida, o Black Freeza provou o seu domínio absoluto. Ele derrubou o Goku no instinto superior verdadeiro e o Vegeta no Ultra Ego com um único golpe. A gente já sabia que o potencial do Freeza era completamente insano e fora da curva. Afinal, em apenas 4 meses, ele saiu do nível da saga Namekusei para ficar acima da forma Blue. Mas com 10 anos de treinamento pesado, o salto foi astronômico. Ele saiu do nível Blue para atropelar o instinto superior, o Ultra Ego, e sabe-se lá mais o quê. E a parada fica ainda mais maluca quando você para pensar em um detalhe importante. O Freeza sabe muito bem o quão fortes o Goku e o Vegeta conseguem ficar. E para ser honesto, ele não se surpreende nem um pouco com o crescimento de poder deles. Lá atrás, durante o retorno de F, o Freeza foi informado de que o seu exército estava monitorando o poder do Goku. Eles até descobriram que o Saiyajin tinha sido o responsável por derrotar o Majin Buu. E mesmo assim, o Freeza não ficou chocado com essa notícia. Muito pelo contrário, ele já suspeitava que o Goku ficaria muito mais forte com o passar do tempo. Tudo o que o Imperador teve a dizer foi que ele só precisaria de 4 meses de treino para superar o seu arqui-inimigo. E como a gente viu, ele realmente cumpriu essa promessa. E apesar de saber de tudo isso, o Freeza simplesmente deixou o Goku e o Vegeta irem embora vivos. Isso só serve para esfregar na nossa cara o quão insignificante é o poder atual do Goku e do Vegeta. Especialmente quando a gente compara com o verdadeiro poder do Black Freeza. O Freeza também aproveitou para fazer uma declaração muito interessante. Ele disse: "Eu não podia continuar perdendo para os Saiyajins a minha vida inteira, então eu precisei de um pouco mais de poder." Você pode interpretar essa frase do Imperador de várias maneiras diferentes. Isso pode implicar que o Freeza estava determinado a superar o poder de absolutamente todo Saiyajin que ele já encontrou. Isso incluiria o Goku, com o instinto superior dominado do Torneio do Poder, e a Kefla Super Saiyajin 2. Incluiria o Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution e o Broly Super Saiyajin com força total. E possivelmente incluiria até mesmo o Gogeta Blue. E parando para analisar friamente, isso faria muito sentido. Sinceramente, do jeito que a escala de poder está sendo conduzida no mangá de Dragon Ball Super, essa ideia não é nada absurda. Dizer que o Black Freeza está acima do Gogeta Blue do filme do Broly não é um delírio total. Na verdade, o poder absurdo do Gogeta Blue possivelmente já tinha sido superado desde o arco do Moro. Afinal, o Goku com o instinto superior dominado disse com todas as letras que o Moro foi o oponente mais durão que ele já tinha enfrentado. Isso obviamente incluiria o Jiren com poder total e o Broly Super Saiyajin com força total. Lembrando que o Goku teria todas as memórias de ter lutado contra o Broly enquanto ele estava fundido. Mas quando a gente começa a discutir sobre o poder do Bills, a situação fica muito complicada. Não é porque ele não está envolvido na história principal do mangá, mas sim porque o nível de poder dele nunca é consistente. Ele é como uma linha de chegada que está sempre se movendo para frente. Um objetivo móvel que o Goku e o Vegeta estão sempre tentando alcançar, mas nunca conseguem. Tudo isso começa lá no arco da Batalha dos Deuses. Foi ali que a gente viu pela primeira vez o poder do Bills, em comparação com todos os Saiyajins. E ele superou todos eles de forma humilhante, mesmo usando o seu estado mais reprimido possível. Não importava se era o Goku Super Saiyajin 3, o Gotenks Super Saiyajin 3 ou o Gohan Místico, ou até mesmo o Vegeta Super Saiyajin 2 Furioso, que conseguiu superar o próprio Goku. Simplesmente não importava quem estava na frente dele. O Bills esmagou todos eles sem nem tentar de verdade. Ele só precisou aumentar um pouquinho o seu poder quando lutou contra o Vegeta, que tinha sido a sua luta mais difícil do arco até aquele momento. A coisa chega a ser um ponto onde o Goku afirma com todas as letras uma parada bizarra. Ele diz que mesmo se ele e o Vegeta usassem a fusão, eles ainda seriam completamente inferiores ao Bills. Essa é de longe uma das declarações mais malucas já feitas no começo de Dragon Ball Super, principalmente quando você lembra que a fusão sempre foi tratada como o grande trunfo supremo da obra. Era aquela cartada final que sempre virava o jogo em qualquer batalha desesperadora. Mas no caso do Bills, simplesmente não significava nada. O Goku precisou alcançar uma nova transformação que estava em um reino completamente isolado em termos de poder. Algo que ultrapassava de longe qualquer forma ou técnica que ele já tinha usado na vida. E mesmo assim, todo aquele espetáculo serviu apenas para satisfazer o Bills de leve, já que o Deus da Destruição ainda nem tinha começado a lutar a sério. Foi nessa época que o próprio Akira Toriyama decidiu dar os seus próprios níveis de poder para esses personagens. Ele classificou o Goku Deus como um 6, o Bills como um 10 e o Whis como um 15. E se você for analisar de perto, esse 6 não parece estar tão distante do 10 do Bills. Sendo muito sincero, se não fosse pelos retcons da história, você poderia facilmente argumentar um ponto forte aqui. Daria para dizer que, logicamente, o Goku já deveria ter alcançado o Bills. Afinal, ele ficou mais forte de uma forma que a gente nem consegue quantificar. Isso contando desde o arco da Batalha dos Deuses até o final do anime no Torneio do Poder com o instinto superior. Mas infelizmente, esse não é o caso.
porque os famosos retcons entraram em ação. Aí nós saltamos direto para o arco do renascimento de F. Foi lá que tanto o Goku quanto o Vegeta ganharam novas transformações. Formas que eram, no mínimo absoluto, 50 vezes mais fortes que o Deus Super Saiyajin. E por incrível que pareça, nem mesmo o Super Saiyajin Blue foi suficiente. Eles ainda não tinham poder para derrotar o Bills, e com certeza não sentiam a menor confiança em bater de frente com ele. Logo depois, nós chegamos no arco do Universo 6. Foi quando o Goku revelou o retorno de uma técnica clássica que multiplicava o seu poder em até 10 vezes, o Kaioken. O Goku dá-se a entender que ele estava guardando esse trunfo na manga especificamente para usar contra o Bills. E quando ele faz isso, o Deus da Destruição começa a suar frio. Agora pensa comigo, se isso tivesse se mantido consistente ao longo de Dragon Ball Super, a matemática seria simples. Isso indicaria facilmente que o Kaioken aumentado 10 vezes seria igual ou quase igual a 10% do poder do Bills, podendo até ser ligeiramente inferior ou superior a isso. Mas aí o Goku vai lá e usa o Kaioken aumentado em 20 vezes durante o Torneio do Poder. E adivinha, isso não chega nem perto do poder real do Bills. Tenha em mente um detalhe importantíssimo aqui. O Kaioken com 20 vezes é o equivalente a um multiplicador gigantesco de 1000 vezes. Ou seja, uma forma que deu ao Goku um aumento de 1000 vezes não foi o suficiente para vencer o Bills. Sendo que esse mesmo Bills tinha sido nivelado para baixo e estava suando frio com um aumento de 500 vezes bem antes disso tudo. Nós não tivemos nenhuma atualização sobre a diferença de poder entre o Goku e o Bills até o Torneio do Poder. Foi lá que o Goku finalmente conseguiu despertar o instinto superior. E ele empunhou um poder que nem mesmo os deuses da destruição mais fortes conseguiriam alcançar. O Goku foi capaz de usar essa transformação para derrotar o Jiren, um guerreiro que já tinha sido confirmado como alguém superior aos próprios deuses da destruição no anime. E mesmo com o Jiren ficando ainda mais forte do que ele já era, o Goku conseguiu lidar com ele sozinho. Naquela época, muita gente acreditava que o Goku finalmente tinha superado o Bills, por causa de todos esses motivos. Mas o mangá veio e mudou completamente toda essa história. Durante a saga do Moro, nós vemos o Goku passar por uma evolução absurda com o seu instinto superior. Ele finalmente dominou a versão de cabelos prateados de novo e atropelou o Moro depois dele absorver os poderes do Anjo Melos. E quando o Goku começou a perder terreno, o Bills estava literalmente pronto para intervir. Ele ia varrer do mapa uma ameaça que nem o instinto superior do Goku estava conseguindo derrotar. Ele só não precisou se envolver porque o Goku conseguiu finalizar a luta com a Genkidama. Já no arco do Granola, a gente vê o Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution em fúria lutando contra o Bills. E o Deus da Destruição simplesmente destrói o Vegeta sem o menor esforço. Ele ainda usou esse treino como uma forma de motivar o Vegeta a ficar mais forte. Lembrando que o Vegeta Blue Evolution daquele arco já era muito mais poderoso que qualquer versão anterior do Goku. Ele poderia facilmente dar um trabalho enorme para o instinto superior dominado do Torneio do Poder. E mesmo com toda essa evolução monstruosa do Vegeta, o Bills ainda pisou nele com uma facilidade assustadora. O último prego no caixão veio em um capítulo mais recente de Dragon Ball Super. Nós tivemos a confirmação direta de que o Bills ainda está acima do Goku e do Vegeta, mesmo no pico absoluto de poder deles. Então, o que tudo isso tem a ver com a luta entre Black Frieza e o Bills? Especialmente se a gente considerar o fato de que o Black Frieza está muito acima do Goku e do Vegeta. Bom, logo depois que o capítulo com o Black Frieza foi lançado, a V-Jump soltou um comunicado oficial sobre o poder dele. Essa declaração revelou que não apenas o Goku e o Vegeta alcançaram o reino dos deuses com os seus poderes, mas também que o poder do Black Frieza está muito mais perto do nível de um deus da destruição. No entanto, não foi dito especificamente que o poder do Frieza já alcançou o nível de um deus da destruição completo, o que é uma loucura. Mas a verdade é que a gente não pode simplesmente discutir com as declarações oficiais da obra. Para colocar de uma forma mais simples, mesmo que a gente diga que o Frieza já superou os deuses da destruição mais fracos. O poder dele ainda deve ser pífio quando comparado ao do Bills, que é simplesmente o deus da destruição mais forte de todos. E até agora, não existe nenhuma declaração oficial que apoie a teoria de que o Black Frieza está acima do Bills. Principalmente porque os poderes do Bills mudam constantemente, apenas porque o roteiro e a história exigem isso. Ele passou de usar apenas 10% do seu poder contra o Goku na Batalha dos Deuses, para afirmar que usou 70% do seu poder total logo em seguida contra o mesmo Goku, até chegar no ponto de humilhar o Vegeta Blue Evolution do arco do Granola, e por fim, ser considerado como alguém que está muito acima até mesmo do instinto superior dominado. É praticamente impossível medir e escalar o poder do Bills com precisão hoje em dia, simplesmente porque não existe muita evidência concreta na história para a gente usar como base. E quando a gente se afasta das coisas que são concretas, começamos a entrar no território das teorias de fã, o que acaba sendo bem desonesto e injusto com a série como um todo. Então, até que a luta entre o Black Frieza e o Bills realmente aconteça,
Ou até que a gente receba uma declaração completamente nova confirmando que o Black Frieza é o mais forte. A resposta final é que ele não chega nem perto do verdadeiro poder do Bills. No seu melhor cenário absoluto, o Frieza é o mortal mais forte do universo 7. Ele é com certeza mais poderoso que os deuses da destruição mais fracos do multiverso, como o Sidra. Mas o deus da destruição do nosso universo, o Bills, ainda permanece no topo como o ser supremo. No fim das contas, essa inevitável comparação de poder entre o Frieza e o Bills deixa uma mensagem bem clara. O Imperador do Universo tem uma evolução assustadora e muito rápida. Mas o roteiro sempre vai proteger a figura inalcançável do deus da destruição, que sempre vira o jogo. Alguns demoram décadas de treino para arranhar a superfície do poder divino, como o Goku. Outros usam saltos genéticos e dimensões temporais para burlar o sistema, como o Frieza. E alguns simplesmente mudam as regras do jogo e a própria força o tempo inteiro apenas por imposição do roteiro, como o Bills. Essa foi a verdadeira balança de poder de Dragon Ball Super. Não a ilusão cega baseada em teorias de fãs sem sentido, mas a realidade nua e crua que a obra permite. Agora eu quero saber de você. Qual dessas oscilações de poder do deus da destruição ao longo do mangá mais te surpreendeu? Ou te deixou mais revoltado com as escolhas do autor? Afinal, em Dragon Ball, o verdadeiro limite de poder quem dita é sempre a conveniência da história. E pra fechar, você acha que se o Black Frieza tivesse treinado mais 10 anos, ele finalmente seria capaz de deitar o Bills na porrada? E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.